chegamos agora ao quarto tópico da nossa lição. Jesus, o tema central das Escrituras. Irmão Célio, como Jesus explicou a causa da incredulidade dos judeus? Jesus chegou a dizer que eles não criam, né? Que eles não acreditavam. Falou para eles. Porque com tanta base é complicado demais, né? Eu já ouvi dizer que no Vaticano tem uma biblioteca muito grande e com muitos escritos que nós não temos acesso, né? E eles catalogaram ao longo de muitos anos aquilo ali, é uma biblioteca gigante, né? Sim. Então, ser dono do conhecimento também não quer dizer que essa pessoa acredite no conhecimento que ela tem. Não é sinônimo, né? Sim. Mas quanto mais conhecimento temos, por nosso conhecimento seremos também julgados. Então eu creio que quando Jesus abordou eles aqui dizendo assim, olha, vocês não conhecem, mas vocês deveriam conhecer. Por que vocês não conhecem? Jesus sabia, né? Sim. Mas Jesus viu a falha nele. Então essa pergunta é interessante, porque você pode respondê-la assim, o motivo de não acreditarem em Jesus. Esse era o motivo, eles não acreditavam em Cristo. Esse era o motivo pelo qual eles faziam aquelas coisas, aquelas acusações, né? Então, era o maior motivo. Lá no início da lição, o irmão mencionou que eles tinham algumas expectativas em relação a quem seria o Messias, né? Quem seria o Messias? Seria um grande líder, seria alguém que estaria à frente da nação para, de repente, libertá-los do jugo romano. Verdade. Mas, de repente, o Messias vem como, aquele que se apresenta como Messias, vem como um homem simples, humilde, cuidando do povo, das pessoas marginalizadas. Não atendia aos seus, aquilo que eles haviam imaginado. E por conta disso, então, Jesus não é o Messias. Não né? é o Messias. E liam as Escrituras de uma forma, mas sempre já com suas ideias pré-concebidas. Então, as promessas as profecias bíblicas que faziam menção da vinda de Jesus com poder e grande glória, mas a segunda vinda de Cristo, eles queriam aplicar para a sua primeira vinda. Ao passo que as profecias sobre sua primeira vinda eram claras ao dizer sobre ali o servo sofredor, nascendo de uma virgem, sendo perseguido e todas aquelas características que de fato cumpriram-se em Jesus. Mas as expectativas deles estavam fora. Exato. E eles tinham conhecimento, né? Eles tinham conhecimento de porque tudo eles isso. liam lá em Isaías, eles sabiam, né? Tanto é que quando Jesus nasceu, os magos chegaram em Jerusalém e procuraram saber onde nasceu o rei. Daí Herodes mandou consultar os escribas, aqueles que conheciam as Escrituras, eles falaram, é em Belém. Eles sabiam. Eles sabiam que os pormenores da profecia. Interessante. Mas mesmo sabendo, eles tinham as suas ideias que estava acima. Havia orgulho, né? Também. Porque será que eu pensaria da mesma forma como eles pensaram? Jesus nascendo numa manjedoura, né? Mas nasceu numa manjedoura, muito pobrinho, né? Esse homem poerento, né? Que anda por aí. Então, não era bem... Eles não estavam focados nesse Jesus, né? Eles estavam focados no Jesus superior. E quando eles viram esse, então, por isso eles o acusavam, né? Eles queriam desmontar todo o período do ministério de Cristo. Né? Então, até a nota faz menção, faz uma afirmação, por conhecerem tão mal as Escrituras. Essa frase da nota não está afirmando que eles não estudavam, porque eles estudavam. E aqui entra um problema que já vamos fazer a aplicação também. Verdade. Mas eles estudavam sempre com as suas ideias pré-concebidas. É verdade. E quantas vezes nós estudamos a palavra de Deus da mesma forma? E por isso nós não a conhecemos com profundidade. Talvez nós conhecemos os textos, conhecemos as referências, conhecemos as palavras, mas não conhecemos o que aquilo tem a ver comigo. Não conhecemos o que aquilo realmente está comunicando da parte de Deus. Quantas pessoas que se declaram como ateus, pessoas que se declaram como que não creem em Deus, mas que conhecem a Bíblia melhor do que muitos cristãos.
Por quê? Para eles é apenas um conhecimento a partir das suas ideias preconcebidas. Eu vou ler esse livro para ver ali as suas contradições. Eu vou ler esse livro para ver as suas fábulas, os seus contos, como que é a mente daquele que se prende à questão de religião. A partir de ideias preconcebidas. A palavra de Deus nunca vai produzir, nunca será vida neste coração. Palavra de vida, né? Porque era a forma como os judeus, eles conheciam as Escrituras, mas eles não conseguiam enxergar Jesus nas Escrituras. Incrível, verdade. Então nós precisamos estudar as Escrituras com espírito de oração, é verdade, com humildade, permitindo que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os escritores, agora fale através desses escritos na minha vida. E aí sim a palavra de Deus se tornará vida na minha existência, na minha vida. Enfim, nós corremos o sério risco de fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Pode ser que a história se repita, né? Como está na Bíblia. Exatamente. Nós precisamos estudar sempre pensando nisso, para nós não nos orgulharmos de algo que nós também não temos. E a gente hoje com um conhecimento tão bom, né? Que nós podemos ter, além de tudo, ainda podemos estudar, temos tempo para isso, né? Sim. Consideramos textos, às vezes vamos além até, né? E com todo esse aprendizado que temos, ainda corremos o risco de cair em um erro. E temos o exemplo deles ainda, né? E já temos o exemplo deles. Verdade. Exato. Agora, por que os judeus fracassaram em entender as Escrituras? É claro que no comentário anterior a gente já acaba pulando um pouquinho para frente, mas vamos aqui à pergunta. Por que os judeus fracassaram em entender as Escrituras? Naquele tempo também, os judeus, né, eles eram donos de uma biblioteca muito boa, né? Então, o acesso aos estudos, ao aprendizado, era muito... Os escribas e fariseus, eles tinham a fama de saberem coisas. E os rabinos tinham muito conhecimento também. Então, não era um povo que recebeu o nome de doutores da lei, não eram doutores da lei porque alguém apelidou, é porque eles tinham conhecimento para isso. No entanto, o Senhor Jesus afirmou assim para eles: vocês estudam as Escrituras e julgam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, vocês não sabem? Quer dizer, Jesus sabia, eles estudavam sim. Sim. E Jesus falou: e vocês leram lá, tá tudo lá. E por que vocês então não creem? O problema era justamente o que você comentou anteriormente, né? O orgulho deles era tão grande, eles preferiam um outro Cristo, um outro Senhor àquele. Sim. Só precisavam falar isso e chegaram a este ponto, né? Exato. Acusando o Cristo de heresias, de outras coisas mais. O segundo parágrafo da nota diz assim: os judeus tinham a posse das Escrituras e achavam que o simples conhecimento externo da palavra de Deus lhes daria a vida eterna. Exatamente. Mas Jesus disse: e a sua palavra não permanece em vós. Ao rejeitarem a Cristo em sua palavra, eles o rejeitaram como pessoa. Jesus lhes disse: e não quereis vir a mim para terdes vida. É verdade. Então, ao não perceberem Jesus sendo revelado através dos escritos sagrados, por causa do seu orgulho, por causa das suas ideias preconcebidas e assim por diante, finalmente eles rejeitaram Jesus, rejeitando aquele que é o doador da vida, rejeitando aquele que por tanto tempo, a nota também faz menção aqui dos sacrifícios, né? Isso. Quantos séculos de animais sendo sacrificados lá no templo, e que apontavam exatamente para Jesus. E quando veio Jesus, eles não conseguiram identificar o sacrifício para aquilo que o sacrifício apontava, que era Jesus. É verdade. Inclusive aí, ó, nessa parte da nota, no último parágrafo, né? Logo no início, diz assim: os líderes judeus estudaram os ensinamentos dos profetas sobre o reino do Messias, mas não com um desejo sincero. Então não havia um desejo sincero de conhecer a verdade. Que coisa, eles conseguiam fazer do jeito deles, né? Sim. Não havia sinceridade. Eu acredito que sem sinceridade, outro dia numa rodinha de jovens, nós comentamos o seguinte: irmão, como é que eu oro? Aí quando eu for orar, o que eu faço? Para quem que eu estou orando?
Bom, isso é uma boa pergunta, né? A nos ajoelharmos, como fizemos aqui, estamos falando com quem? Temos que fazer aqui na nossa mente, aqui no nosso cerebreiro, nós precisamos criar uma imagem de alguém para orarmos. Sim. Então, não existe uma imagem melhor de que a de Cristo. Sim. Né? E se você puder criar uma imagem para você se identificar nessa oração, estou falando com quem? Estou falando com uma ideia? Estou falando com um pensamento? Quem sabe? Existe alguém ali? Sim. Não, você está falando com alguém que existe. Que é real. Que é real. E essa ideia, ela é uma ideia sincera. Porque você não vai enfeitar aquilo ali, não vai florear, né? E aquilo vai se encaixar muito bem para que você possa, com sinceridade, abrir o coração diante de Deus. Sim. Então, talvez, o medo de ser sincero nos distancie de Cristo. O medo. Que coisa, né? Sim. Eu tenho medo de ser sincero. Vou ter que falar os meus problemas? Vou ter que contar para ele, então, aquela ideia que eu tive, né? Uma ideia estranha? Sim. E isso daí me torna insincero. E isso pode me trazer prejuízos no futuro por não ter deixado meu coração totalmente transparente diante de Cristo, né? Às vezes a vergonha, porque sabe que é errado, né? Sabe que é errado. Daí fica com vergonha, de contar isso para Jesus. Não precisamos ter vergonha, até porque ele já sabe. Ele já sabe. E conhecimento nós temos, né? E ele só quer a nossa sinceridade Verdade. de confiar nele. Exato. Verdade. Mas eu queria ainda ler a frase seguinte de onde o irmão parou. Sim. O que eles queriam era encontrar provas que sustentassem suas esperanças ambiciosas. Exato. É um perigo, porque estudar a Bíblia querendo encontrar sustentação para uma ideia que temos em nossa mente é extremamente perigoso. Essa é a raiz de centenas e milhares de religiões existirem. Religiões debaixo do guarda-chuva do cristianismo, né? Verdade. Mas... Por que a igreja não pode mudar para mim, né? Exatamente. Não, mas eu penso diferente. Daí eu vou lá, tal, daí acho um texto. Teve um caso muito famoso que aconteceu no Brasil de alguém que realizou coisas que nós podemos considerar como abomináveis e quando foi questionado sobre aquilo, era um líder de uma congregação, a pessoa foi lá na Bíblia e achou um verso que, só que além do mais, era uma leitura equivocada. Do verbo que estava posto no texto, né? Daí quando o repórter falou, escuta, mas vamos ler de novo aí, vamos perceber que não é bem isso que está escrito. Daí ele, opa! Daí eu acho que naquele momento ele pensou, fiz besteira. Eu me lembro desse caso, é verdade. Desse caso, não quero trazer... Interessante isso daí. Mas é isso, as pessoas elas estão indo à Bíblia para procurar suporte ou sustentação para seus pecados, exato. Para o seu bel prazer, para os seus pensamentos. Mas não é assim. É verdade. Não é assim. Jesus, o tema central das Escrituras. Precisamos ir às Escrituras para conhecer mais do nosso Mestre. Amém.